Quando a gente fala que os métodos de previsão têm uma abordagem causal, quer dizer que eu vou pegar as variáveis independentes e elas vão me auxiliar a prever a demanda futura, por meio de algum tipo de equação matemática baseado em dados passados. Então, vou ter dados de vendas, dados de compras passados, e a partir de uma equação matemática, eu vou propor dados futuros, uma previsão sobre o que eu vou vender ou o que eu vou comprar para o meu futuro. Dentre esses métodos, um dos mais utilizados são os métodos de previsões, de regressão. Temos vários tipos de regressão. A mais famosa é a nossa querida regressão linear, no qual a gente tem o AX mais B, e vamos encontrar os dois termos, o A e o B. Mas temos também as curvilíneas, temos as múltiplas, temos as polinomiais, exponenciais, vários tipos de regressão baseado em equacionamentos lá da matemática básica. Se for uma regressão quadrática, eu tenho lá a formulinha básica, x² mais bx mais c. Se for cúbico, ax³ mais bx² e por aí vai. Então, dependendo do tipo de regressão que você deseja, a gente vai tentar encaixar dentro de determinada fórmula. O mais comum das regressões é eu encaixar a fórmula de acordo com a forma que vai dar a nossa plotagem do gráfico. Eu pego os dados passados, ploto a imagem deles lá no Excel ou em qualquer tipo de software, e a partir da visualização dessa imagem, desse gráfico, a gente tenta encaixar a melhor fórmula possível. Começando então com a regressão linear simples. A regressão linear simples, basicamente eu tenho somente uma variável. Ao longo dos meses, dos períodos, dos dias, essa variável varia. Olha que legal, ninguém nunca ia imaginar isso. Então a nossa variável, ela depende do mês. Então, no mês 1 eu vendi tanto, no mês 2 eu vendi tanto, no mês 3 eu vendi tanto. E ao longo dos meses eu consigo encontrar um tipo de gráfico, um tipo de plotagem que infere uma reta. Que eu consigo encaixar uma reta e ela fica boa dentro dos dados. Então, o coeficiente que vai determinar essa minha reta vai ser um coeficiente angular simples, que é o nosso b, que multiplica o x. E eu ainda tenho o coeficiente constante, que é o nosso a. Então, a reta vai ser formada por y, que vai ser o valor futuro, que é igual ao coeficiente constante, que é o a, mais o coeficiente angular, que é o b, que multiplica o nosso período, ou mês, ou a semana, ou qualquer x que você desejar. Então, a partir do mês que eu desejo vincular a previsão, quero prever o mês 9. É só eu jogar o 9 aqui no lugar do x e a fórmula já dá conta de calcular quais vão ser as vendas para este mês 9. Essa é a ideia da regressão linear para a previsão de vendas. A dificuldade é encontrar o valor de A e o valor de B por dados históricos. A formulinha são essas daqui de baixo, que são bem chatinhas da gente trabalhar. A formulinha para encontrar o coeficiente angular, que é o B, é igual a somatório de x e y menos somatório de x vezes somatório de y dividido por n, dividido tudo isso por somatório de x² menos somatório de x ao quadrado, toda somatória ao quadrado, dividido por n. Então tem a formulinha aqui do b de bola, que é o nosso coeficiente angular. Já a constante, que é o nosso a, vai ser igual à média de y, a média das respostas, menos o b, que eu acabei de calcular, vezes a média do x, que é a média dos meses. Para eu saber se essa reta se ajusta ou não aos meus pontos, eu tenho o coeficiente de correlação, que é esse Rzinho aqui, que ele deve dar entre 0,8 e 1, para ser uma correlação forte. Ou maior que 0,8, menor que menos 0,8. Pode dar também uma correlação negativa, desde que seja decrescente. Se ficar entre 0,6 e 0,8 é aceitável. Menor que 0,6 esse coeficiente, o nosso ajuste da reta ficou bem ruim. Eu tenho que procurar outro tipo de ajuste. Como que funciona a regressão linear? Basicamente, eu vou plotar os pontos das nossas vendas ao longo dos meses e vou tentar encaixar uma reta, igual esse exemplo aqui de cima. Se a reta se encaixar e não ficar muito dispersos os dados em torno dessa reta,
provavelmente ela vai ter um coeficiente de correlação, que é esse r², bem forte. Ou seja, a reta representa os meus dados, estatisticamente falando. Se ela representa os meus dados, eu posso pegar o período 12, 14, 16, 18 e por aí em diante e encontrar qual vai ser o valor futuro das vendas. Do lado esquerdo temos mais um, que quase se encaixou perfeitamente, ainda ficaram alguns pontinhos fora da curva. E do lado direito abaixo, aí eu já tenho uma nuvem de pontos que mal se encaixa na nossa reta. Tanto que vocês notarem aqui, eu vou ampliar para vocês, o r² deu bem pequenininho, 0,2, ou seja, o coeficiente de correlação é muito baixo. A reta não se ajustou a esses pontos. Então, a importância do r² é determinar se a nossa reta se ajusta ao gráfico de dispersão, aos pontinhos nossos de venda. Então, eu tenho aqui a demanda dos meses para trás. E eu quero determinar a previsão de vendas para julho, agosto, setembro, para os meses para frente, por meio da nossa regressão linear. Para eu conseguir os dados para calcular o B, eu vou fazer primeiro o cálculo da fórmula. E depois a gente brinca no Excel por plotagem de gráfico que anda mais rápido. Então, para determinar isso, eu vou ter aqui o nosso X, que são os nossos meses, que em vez de chamar de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, eu vou chamar de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por conta que a gente precisa de números aqui no Excel. Então, o nosso mês, em vez de ser janeiro, fevereiro, março, vai ser a respeito de números. Além do X, eu preciso do Y. O Y nada mais é do que minha demanda ao longo desses meses. Então, vou colar aqui a minha demanda ao longo desses meses. Só tirar aqui para ficar mais bonitinho para todo mundo enxergar. Isso. Além do x e do y, a nossa forma nos exige o xy, que é a multiplicação dos dois. A nossa fórmula também nos exige o x², a somatória de x². E, posteriormente, eu vou precisar também da somatória de y² para encontrar o r. Então, vou colocar aqui também o y² para andar mais rápido para a gente. Então, eu preciso montar uma tabelinha, ou se quiserem fazer tudo na mão também, à vontade, para eu determinar esses valores e depois encaixar na nossa fórmula do B de bola, que é o coeficiente angular. Bom, o que eu preciso então? Da somatória de xy. Xy é x vezes y, então é igual a 1 vezes 340, igual a 2 vezes 355. O bom de trabalhar no Excel é que eu posso puxar a fórmula e já fica tudo pronto. Essa multiplicação já fica pronta. Só que eu preciso da somatória desses números. Então, é igual à soma de todos esses números. Então, 8.001, que deu a somatória de x vezes y. Menos a somatória de x. Então, preciso pegar o x e preciso ter a soma dele. A soma de 1 até o 6, que dá 21. Assim como também eu preciso da somatória de y. Então, é igual à soma de y. Preciso também da somatória de x². Então, vou pegar o x e vou elevar ao quadrado. No Excel tem duas formas de fazer isso. Eu posso pegar o x e multiplicar por ele mesmo, a célula 6 vezes A6, dá na mesma. Ou se não, eu elevo ao quadrado. O elevado no Excel é o chapeuzinho, o acento circunflexo. Também dá certo. Tem as duas formas. Puxando a fórmula, a gente vem até aqui 6 ao quadrado, que é 36. E eu preciso ainda da somatória de x, somar todos os x e elevar isso ao quadrado. Ou seja, igual a 21 elevado ao quadrado, que dá 441. Com isso, eu consigo encontrar o valor de B de bola, que é o nosso coeficiente angular. Jogando então tudo na fórmula,
Vou abrir o parênteses para o numerador. Numerador, então, é a somatória de xy, 8001, igual a abre parênteses. 8001 menos, próximo numerador, vou abrir outro parênteses. Somatória de x, que é 21, vezes somatória de y, que é 2226, fecho parênteses do numerador, dividido por n, que é o número de elementos. Tenho 6 elementos. 6. Tudo isso é o numerador grandão. E eu vou dividir tudo isso pelo denominador. Então, abro um parênteses grandão para o nosso denominador. O denominador é a somatória de x². A gente não fez aqui, faltou ela. Eu vou deixar já aqui marcado. Daqui a pouquinho eu já faço ela. Menos a somatória de x², que é o 441, dividido por 6. E fecho parênteses. O parênteses do denominador grandão. Dando Enter, vai dar um errinho, por conta que eu não fiz o x² aqui. Então, igual a soma desses valores. Beleza. Então, a somatória de x² é 91. Jogando na fórmula, o meu coeficiente angular deu 12. Cuidado com numeradores e denominadores no Excel, que o Excel trabalha com álgebra normal, lá com a aritmética básica. Ele faz primeiro os parênteses, depois primeiro chaves, colchetes, parênteses, tem a regrinha deles, tem a regrinha que é primeiro multiplicação, depois a soma. Tudo isso o Excel faz na aritmética básica. Então, se você quiser um cálculo antes do outro, tem que colocar parênteses, colchetes, chaves, para que o Excel entenda. Depois de eu calcular o coeficiente beta, eu vou calcular o coeficiente A, que é o nosso coeficiente linear. O coeficiente A é igual à média de y, então vou pegar aqui a média, igual a média de y. Eu preciso também da média de x. Vou puxar aqui a formulinha, a média de x, 3,5. O nosso coeficiente, então, A, vai ser igual à média de y, 371, menos B, que eu acabei de encontrar, 12, vezes a média de x, 3,5. Então, nosso A vai valer 329. O que esses dois números querem dizer? Ele quer dizer que a minha fórmula vai ficar y igual a 329 mais 12x. Essa vai ser a minha fórmula da regressão linear. A gente precisa dessa fórmula da regressão linear para calcular os próximos meses. Calcular o mês de julho, o mês de agosto, o mês de setembro e aí por diante. Como que eu vou calcular essas previsões para frente? Utilizando essa nossa formulinha, essa nossa regressão. Julho seria o mês 7. Então, vai ser igual a 329 mais 12 vezes 7. Ou seja, a previsão para o mês de julho é de eu vender 413 unidades. Agosto. Agosto seria o mês 8. Então, 329 mais 8 vezes 12. 425. Setembro, 329 mais 12 vezes 9. Setembro, espero vender 437 unidades. Então, eu posso utilizar a regressão linear para calcular os valores futuros de vendas. No caso, eu estou baseando em uma reta, é uma regressão linear. E nesse caso em específico, é uma regressão linear crescente, os meus valores estão subindo. Então eu tenho estes dados de vendas. E eu quero que o Excel plote o gráfico e já me calcule toda a equação da reta e o coeficiente de correlação. Como que a gente faz isso? A gente seleciona os dados que eu quero plotar, as minhas variáveis, no nosso caso é só a demanda, já que é uma regressão linear, só a demanda que varia. Os meses o próprio Excel já vai transformar em números para a gente. Venho aqui em inserir gráfico de pontinhos, que é o nosso gráfico de dispersão, e posso escolher qualquer um deles. Eu vou escolher o de linha retinha aqui. Porque eu quis, podia ser qualquer um deles.
E aqui ele me dá as vendas por mês. Só que ele considerou que o 1 é o primeiro dado, que no nosso caso é o mês de janeiro. O 2 é o segundo dado, que é o mês de fevereiro. E assim por diante. Se eu tivesse começado a previsão aqui em junho, o mês 1 seria junho. Só para vocês se antenarem a respeito disso. Bom, tem o perfil de demanda, as nossas vendas. Como que eu faço o Excel calcular a regressão? Eu clico com o botão normal do mouse em cima de qualquer pontinho para marcar todos. Depois clico com o botão direito em cima de qualquer pontinho e peço para adicionar linha de tendência. O Excel chama segressões de linha de tendência. É o nome que ele deu, não sei porquê. Clicando aqui em adicionar linha de tendência, o Excel nos fornece vários tipos de linha de tendência. Exponencial, linear, logaritmo, polinomial, potência, média móvel. Inclusive nos permite fazer uma previsão para frente ou até para trás, avançar e recuar determinados períodos. Eu não vou pedir isso para o Excel, mas eu vou pedir para ele exibir no gráfico a equação e exibir também o valor de R², que é o nosso coeficiente de correlação. Quando eu peço para o Excel fazer a linha de tendência linear e me ajustar as equações, ele já me fornece aqui no gráfico a equaçãozinha que a gente calculou anteriormente. E, inclusive, já me exibe o R², que é o coeficiente de correlação.